Eu quero convidar os irmãos para que abram a palavra do Senhor no texto de João, capítulo 7, versos 45 e 46, e peço que fiquem de pé nesta leitura da Santa Palavra de Deus. João capítulo 7, 45 e 46. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Podem se sentar. A cena. Os sacerdotes estavam incomodados com este rabino, cujas palavras superavam em muito a qualquer dos seus ensinos nas sinagogas de Israel. Ele falava com autoridade, e não como um mestre que ensinava teorias. E eles estavam incomodados porque ele tratava Deus como seu pai. E era necessário silenciá-lo, porque a sua voz prejudicava o status quo de toda a sociedade. Então, os sacerdotes que tinham a sua força policial, a sua guarda religiosa, era concedida pelo governo romano para que eles mantivessem o país em ordem, enquanto Roma dava oficialidade aos atos. Estes guardas foram enviados para manietar Jesus e trazê-lo. É como muita gente que vem à igreja, ou que vai ouvir coisas de igreja, do evangelho, não para conhecer, vai para ter argumentos contra e combater o Senhor. Ele quer conhecer para poder perseguir, ele quer conhecer para poder atacar. E lá foram os sacerdotes, e ao chegarem diante do mestre, a hora de manietá-lo, a hora de prendê-lo, a hora de levá-lo, eles foram confrontados e atacados, não com arcos e flechas, não com palavras zombeteiras, mas com uma presença tão gloriosa e maravilhosa, qual nunca tiveram a oportunidade de ver em suas vidas. Eles viram o homem Deus, eles viram a Jesus. E sabe o que aconteceu? Perplexos e impressionados, não levaram Jesus e voltaram de mãos abanando para os sacerdotes. E estes, nervosos, furiosos, disseram: nós não vos mandamos que o prendesses, por que não o fizestes? E eles, perplexos e humilhados e encantados, disseram: nunca havíamos visto uma pessoa como aquela. Meus irmãos, há muitos que cantam, há muitos que pregam, há muitos que ensinam, há muitos que congregam. E se nós que congregamos, que ensinamos, que pregamos, que cantamos ou que tocamos, não formos até a pessoa de Jesus e tivermos um encontro pessoal com Ele, não transmitiremos fé nenhuma, porque ninguém transmite
transmite uma fé maior do que aquela que ele tem. O Jesus da Bíblia transforma. Quando nós temos um encontro com Ele, não somos capazes de voltarmos à mesma pessoa. Ele muda o coração, Ele muda a alma, Ele muda a mente, Ele muda os conceitos, Ele faz as correntes caírem, Ele nos liberta. Quem vai até Jesus é transformado de dentro para fora e volta diferente, volta mudado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Obrigado, irmã. Quem vai até Jesus tem a visão do céu. Isaías, quando teve lá no passado a visão do trono de Deus, a primeira coisa que disse foi: ai de mim. O Jesus da Bíblia, quando é buscado e procurado, nos transforma em pessoas que têm consciência de que são pecadores. E não apenas consciência, que estão indignadas pelos seus próprios pecados. E não apenas indignadas, mas estão carentes da sua graça, do seu perdão, e clamam: ó Senhor, tem misericórdia de mim. E a mão de Deus vem sobre nós, nos cura, nos transforma, nos liberta, e de repente a nossa vida muda, e as pessoas que estão ao nosso redor dizem: ué, você não foi lá criticar? Você não foi lá conhecer para jogar pedras? Por que não está jogando tais pedras? E você pode dizer: eu nunca vi, nunca ouvi, nunca senti alguém tão maravilhoso como nosso Senhor Jesus Cristo. Ele hoje é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o Rei da minha vida. E então ele reina, assim como reinou na vida de Paulo, que era Saulo de Tarso, cheio de ódio para matar cristãos, corre para Damasco com a autoridade destes mesmos sacerdotes, e no caminho Jesus lhe aparece, e ele cai, e ouve a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem persegues, mas você é um vaso escolhido. Quando Paulo se levanta, ele era Saulo, ele se levanta como Paulo, é um homem transformado. Eu entrei pela porta de uma igreja no dia 23 de fevereiro de 1980. Era meio hippie, viciado em cigarros, não tinha paz no coração, um lar desestruturado, não tinha certeza de vida eterna. E ao me sentar num dos bancos e o pastor a pregar que Cristo satisfaz a alma e transforma o coração, fez um apelo e disse: alguém quer entregar a sua vida para Cristo? E naquele momento Deus falou no meu coração e eu vi Jesus. E desde que o vi, não com os meus olhos, Jesus disse: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Eu não vi o rosto de Jesus, eu não vi a silhueta de Jesus, mas eu vi com a minha alma a presença real dele, que ele é Deus, e de que ele está presente, e de que ele é o mestre, e de que ele é o Senhor, e de que ele morreu na cruz para me salvar e ressuscitou. E então, quando eu disse: eu quero Cristo na minha vida, ele entrou. E quando eu cheguei na minha casa, eu era um outro Wagner.
porque eu não estava mais sozinho. Jesus agora morava em mim. Estes guardas disseram: nunca vimos alguém como ele. E eu pergunto a você que está aqui nesta noite: você tem visto um monte de músicas, um monte de palavras, um monte de costumes religiosos? E eu digo a você: isto não satisfaz a alma. É necessário ir até a cruz. É necessário ir até o Calvário. É necessário dizer: Senhor, revela-te a mim agora. Eu sou um miserável pecador. Transforma a minha vida. E Ele transforma. O sintoma de que sou de Jesus é que a graça de Deus sobre mim me liberta do poder do pecado e me faz ter comunhão com os meus irmãos. Se andarmos na luz, diz a Bíblia, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Assim, só transmitiremos Cristo para aqueles que convivem conosco se tivermos Cristo em nós. Não há um Cristo maior que você possa transmitir do que o tamanho da sua experiência com Ele. Eu falo do que vivo, do que creio. Eu falo do Senhor que mora dentro da minha alma. E você? Você já foi confrontado com Jesus? Ou talvez perdeu o seu primeiro amor ao longo do caminho? No começo tudo era festa, tudo era alegria, o reino de Deus era aquilo que palpitava na sua vida. Vieram as tempestades, vieram as vicissitudes, e a sua alegria foi arrefecendo, e você virou uma rosa murcha. Meu irmão, Jesus disse à igreja de Éfeso, na primeira carta de Jesus no Apocalipse: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Vai até o pé do Calvário, olha o Mestre exposto pelos nossos pecados. Vá até o pé da sepultura onde ele ficou sepultado, e veja, a tumba está vazia, porque ele ressuscitou. E é este o Senhor a quem você segue. É este o Senhor a quem você chama de mestre. É este que te dá nome de cristão. Venha e contempla o seu Salvador. Eu convido você a fechar seus olhos. Se nega a vocês também. Se alguém nesta noite não tem ainda um autêntico encontro com o Senhor, que tivesse transformado a sua vida, e quer isto para você, quer o Salvador no seu coração, hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Todos estão de cabeças baixas e olhos fechados. Só eu conheço quem vai erguer a sua mão dizendo: pastor, eu quero ter um encontro com Jesus nesta noite. Levanta a sua mão e eu vou orar por você. Deus te abençoe. Mais alguém? Eu vou orar por você. Pastor, eu também quero ver Jesus na minha vida. Em nome de Jesus, eu quero este Salvador para mim. Mais alguém? Levanta a sua mão. Vou orar por você também. Agora eu oro por você que já tem Jesus, mas perdeu no caminho o seu primeiro amor, e quer dizer ao Senhor: eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, aviva, reaviva a minha fé nesta noite. Quero orar por você também.
Levanta a sua mão dizendo: pastor, eu quero que Deus renove a minha fé. Eu quero voltar a ser aquele crente que eu fui um dia. Deus abençoe mais alguém. Deus abençoe mais alguém. Deus te abençoe. Deus te abençoe mais alguém. Pastor, ora por mim. Que o Senhor reacenda em mim esta dádiva de olhar para Jesus e dizer: não sou mais a mesma pessoa, Ele me transformou. Mais alguém, ergue a sua mão, quero orar por você também. Deus te abençoe.